Aleluia. Irmãos, com grande alegria, estou muito feliz mesmo fui convidado a trazer a mensagem essa noite. Estou muito alegre mesmo, de fato, alegríssimo. Por quê? Porque eu tenho aprendido que a pessoa mais importante no mundo, é o pregador da palavra. Amém? O médico, eu conheço muitos médicos, né? Trabalho com alguns médicos. São pessoas fenomenais, estudaram, têm vasto conhecimento, mas infelizmente são limitados. Temos advogados grandiosíssimos, renomados no mundo, né? Ganharam grandes causas, mas também são limitados. Agora, o pregador da palavra, o pregador do evangelho, ele é a pessoa condicionada a levar o rebanho do Senhor ao reino dos céus, à vida eterna. Então, por isso que eu me vejo privilegiado justamente por causa disso. Porque de manhã, pela bondade de Deus, né, eu ministrei ali a lição que fechou o trimestre, né, na escola bíblica dominical. Fiquei muito feliz quando fui convidado também. E agora para trazer a mensagem para a igreja, amém? Graças a Deus. Você que tem o dom, tem o talento, tem conhecimento, tem o chamado, a chamada divina de trazer a mensagem, de falar do amor de Deus, honre esse chamado como Samuel teve, honre esse chamado. Por quê? Porque não é porque você é alguém, é porque você foi escolhido por alguém que, além de ter escolhido, ele morreu por você na cruz, amém? Graças a Deus. O texto que nós lemos, né, através do presbítero Rodrigo, foi Ezequiel número 47, no capítulo 47, mas nós iremos fazer um paralelo, irmãos, com o livro de Salmos número 42, é um livro que eu gosto muito, que ele vai falar sobre a pessoa que tem sede de Deus. Quem tem sede de Deus aqui? Amém? O irmão Ronan, se puder colocar ali o número de 42 de Salmos, só para os irmãos, em nome de Jesus, estar observando. Aleluias. Abre o coração, irmãos. Hoje nós iremos falar de salvação. Amém? Quem está cansado de sofrer aqui? Cansado de ser humilhado? Cansado de, muitas das vezes, você lutar e você não ser reconhecido? Passaram 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos da sua vida, você nunca foi reconhecido por ninguém. Às vezes você é rejeitado até pelo seu pai e pela sua mãe. Iremos falar sobre isso também, amém? Diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Eu estava estudando sobre justamente esse versículo, irmão, que ele vai falar sobre isso. O cervo, nada mais que é um animal na vida silvestre, um veado, um animal assim que, na cadeia alimentar, ele é um dos mais saborosos para o leão, entendeu? Então ele é muito fácil, ele anda em rebanho, anda com o seu clã ali, mas ele é muito fácil, ele é rápido, é veloz, porém ele não tem vigor, conforme muitos dizem, né, muitos biólogos falam. Então assim, o salmista ele fala: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti. Então, o que acontece? A ciência nos diz que quando sentimos sede, o nosso corpo começa a desidratar. Estamos levemente desidratados. O cervo brama pelas águas. O bramar, eu coloquei aqui, bramar, verbo intransitivo, soltar a voz em certos animais. Transitivo, indireto e intransitivo, gritar de dor, de paixão, de cólera, etc. Reclamar, protestar, acusar em voz alta. Ali está o servo, bramando pelas correntes das águas. Por que ele brama pelas correntes das águas? Pare para pensar um pouquinho. Por que o servo ele clama? Está dizendo ali. Por que ele está protestando? Por que ele está gritando de dor?
Por que ele está sentindo paixão? Por que ele está usando todos esses verbos, esse pensamento? A gente não entende, eu não consigo entender, definir realmente o que passa na cabeça do salmista quando ele escreveu esse versículo. Mas muitas das vezes é nós. Através desses verbos que eu citei aqui, desses sinais, o que você está sentindo hoje, nesta noite? Porque começa aqui, irmãos, ó, vertical aqui, ó, depois é horizontal. Começa aqui. Deus ministrou muito no meu coração sobre isso. Porque essa daqui é uma mensagem que eu não memorizei ela de ontem para hoje. Não foi de quarta-feira, quando o pastor veio e conversou comigo. Lincoln, o irmão pode trazer a mensagem? Eu posso. São coisas que eu já venho trazendo comigo. Deus já vem falando comigo. E eu falei para Deus, pedi um momento ali para o presbítero Rodrigo, um pouquinho só. Falei, Deus, se o Senhor for comigo, eu irei. Se o Senhor não for comigo, aconteça alguma coisa que eu não venha subir naquele altar, porque aqui é um lugar de responsabilidade, irmãos. Aqui eu não posso falar besteira, eu não posso falar eu acho, eu tenho que falar eu tenho certeza, eu creio. Amém? Quem entendeu aqui? O achismo para Deus não é fé. Aprendemos hoje na escola dominical. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Aqui o salmista, ele espera pelas correntes das águas. Ninguém saiu da sua casa e veio brincar de igreja, brincar de célula, de sala de oração, brincar de ser crente. Não veio atrás de um resultado. Quantas e quantas vezes eu saí da minha casa chorando por dentro, não escorria uma lágrima nos meus olhos, mas por dentro estava clamando. E eu falava para Deus, Deus, fala comigo nessa noite, me dá um empurrão, me impulsiona, me dá condições para que eu consiga andar pelo menos mais uma milha com o Senhor. E é assim a nossa vida com Deus. Tem momentos que nós estamos bem, espiritualmente falando, tem momentos que o seu cálice ele está transbordado de água, é igual no noivado, né, no casamento, aí tem a taça em cima, daí vai enchendo a primeira taça, daí vai descendo, vai transbordando, até chegar naquele volume maior. Assim somos nós em alguns dias em nossas vidas. Mas a grande maioria das nossas vidas, irmãos, nós somos a última taça lá a ser preenchida. Mas só é preenchido aquele que permanece, irmãos. Amém? Quem está entendendo aqui? Amém? Aleluia. Então, que nós possamos entender qual é o real significado de nós estarmos bramando, clamando pela corrente das águas. E este servo, muitas das vezes ele está assim, ó, quando estamos sozinhos, angustiados, vem em nossas lembranças momentos bons. É ou não é? Já pensou? Poxa vida, você está angustiado, de repente, poxa vida, hein? Já tive isso, já tive aquilo, já conquistei isso, já conquistei aquilo, já estive assim, já estive assado. Poxa, daí aqui dali dá um up na sua vida, né? Você, poxa vida, dá uma sensação de prazer. Que é uma das coisas que nós lemos aqui, paixão. A gente sente um prazer, uma paixão sobre aquilo dali. Isso é normal, se torna um tipo de autoajuda para poder seguir em frente. Mas infelizmente isso não adianta muito, porque ficamos ainda mais angustiados, porque você cai na realidade. Vem aquele momento assim que você está, poxa, chateado, poxa, cabisbaixo, chorando, e tem assim uma frase, assim, um texto bem bacana, assim, que eu tenho salvo no meu celular, que está assim, um bonequinho chorando, assim, escorrendo as lágrimas, e o dizer está escrito assim, quando éramos criança, gritávamos bem alto, chorávamos bem alto para que todos possam ouvir. E hoje, como somos grandes, nós choramos bem baixinho para não poder dar explicação. Somos assim, irmãos. Muitos de nós somos assim. A gente guarda para a gente guarda para nós aquilo dali. O servo estava guardando para ele. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, ele queria ajuda, ele queria beber, ele queria alguma coisa. Queria alguma coisa. Não está falando que ele queria beber água. Estava falando que ele precisava
das correntes das águas. Iremos entender para que serve a corrente das águas, qual o significado das águas. Então, é um sentimento, um sentimento de autoajuda, é um pensamento que nós trazemos à nossa lembrança para que a gente consiga caminhar essa milha a mais. Esse tempo que a gente precisa. Não, eu vou me esforçar, não, eu vou ficar mais um mês nessa empresa. Não, eu vou dar mais eu vou dar mais uma chance para minha esposa. Não, eu vou dar mais uma chance para o meu marido. Eu vou dar mais uma chance. Então, por quê? Porque os pensamentos bons e você fica imaginando que as coisas irão melhorar. Isso é bom. Mas e quando não melhora? Ficamos ainda mais angustiados, pois é algo que já passou e não irá voltar. Daí o texto que o irmão Rodrigo, o presbítero Rodrigo, leu. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 47, Deus, através do profeta, diz assim, está perguntando, qual o nível de entrega você está disposto a ter para obter a saída desse problema? Qual o nível de escape que você quer? Qual o nível de escape que você quer para a tua situação? Não é você virar as costas, abandonar a sua casa e você ir embora. Não é você pegar, soltar atestados em sua empresa, sendo que você não está doente, para que a empresa venha te mandar embora para você ser beneficiado pelo valor de tempo de trabalho que você tem, que é um direito seu, para você fazer alguma coisa. Não é barganhar, irmãos. Deus aqui não está dizendo para você barganhar, para você ter um benefício. Ele está dizendo qual o nível que você está disposto a fazer, a entrar, a trocar para você ser beneficiado, para você ter o livramento disso que você está passando. Quando estamos feridos, lá no comecinho, quando seu pai falava alguma coisa para você, quando sua mãe falava alguma coisa para você, quando seu marido, sua esposa, porque briga de casal, a pior coisa que tem, irmãos, é briga de casal, porque todo mundo sabe o problema que o outro está passando. Por isso que existe aquele termo, vamos lavar roupa em casa, porque ninguém precisa ficar sabendo, porque é justamente isso. Se eu quiser deixar minha esposa lá embaixo, eu deixo ela, porque eu sei os erros dela, eu convivo com ela. Se eu quiser colocar ela no pedestal, eu consigo também, porque eu sei os dons, as condições, tudo aquilo que ela faz de melhor, tudo aquilo que ela faz de excelência. Então é uma faca de dois gumes. Então a briga de casal, irmãos, é a coisa mais horrível que tem, quando não há compreensão do seu esposo, da sua esposa. Então o profeta, ele diz, qual o nível que você está disposto a entrar para você ser beneficiado na sua vida. Quando estamos feridos, cansados, desanimados, sobrecarregados, angustiados, com medo, fracos, somos presas fáceis para o nosso adversário, o diabo, que nada mais é que é o nosso predador. Quando estamos feridos, cansados, com medo, angustiados, desanimados, sobrecarregados, somos presas fáceis para o nosso adversário, que é o diabo, o nosso predador. Então, assim, o diabo, ele é o acusador das nossas almas. A Bíblia fala que enquanto você está dormindo, os anjos estão cuidando de você, estão trabalhando por você, para você. Mas o diabo também não dorme, irmãos. A única diferença entre nós, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, a diferença entre nós e o diabo é que o diabo já é um derrotado, condenado. E nós somos falhos, remidos no sangue do Cordeiro. Só seremos derrotados nessa vida se nós agirmos como derrotados. Então, assim, por que o diabo ele destrói tanta família? Por que o diabo destrói tanto relacionamento? Por que o diabo ele coloca as pessoas em tanta depressão, em tantas situações ruins?
Porque o diabo, irmãos, ele usa de uma estratégia chamada eu sou vencido, mas eu ajo como vencedor. Ele é derrotado, mas ele age como um vencedor. Não, eu sou condenado. Quando Jesus voltar a arrebatar a igreja dele, eu vou ser solto, né, dessas algemas eternas, eu vou ser morto, vou ser destruído, vou ser lançado no lago de fogo, mas enquanto a minha hora não chegar, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Ele trabalhou no céu, irmãos, ele arrastou com ele 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos. Daí você fala comigo, se os anjos que têm excelente memória, capacidade de pensar, inteligência sobrenatural, os anjos têm inteligência sobrenatural, eles são sobrenaturais, o diabo conseguiu iludi-los, imagine nós, réis mortais, irmãos, falhos, fáceis de ser manipulado em algumas situações. Você acha que o diabo ele não vai trabalhar para destruir a sua vida, tirar aquilo que Deus conquistou por você? A salvação é sua, é só você tomar posse. Eu aceito Jesus, então daqui para frente eu vou caminhar com Cristo. A salvação, o aceitar Jesus é milagre de um momento. Eu aceito Jesus, amém, é um milagre de um momento. Agora, o andar com Cristo é a vida toda. É a vida toda. Para você provar que você aceitou Jesus, que você é um homem de Deus, que você é mulher de Deus, é na sua conduta. Difícil, irmãos. É difícil. É difícil você engolir sapo, irmão. É difícil você abaixar a cabeça, mesmo você estando certo, você tendo a razão, você... Amém. No momento certo você vem e conversa com a pessoa, mas naquele momento de exaltação é difícil. O que nós fazemos no momento de exaltação? Eu sempre falo em casa, quanto mais nós pensamos mal de alguém, mais nós estamos pecando. Então, por que eu vou pecar em pensamento? Por que eu vou causar discórdia em pensamento? Às vezes, como o pastor que veio trazer a mensagem, quando você vê, quando você ouve algo, o seu cérebro ele maquina alguma coisa, ele potencializa aquilo, ele aumenta, é incrível. Nossa, aquele irmão ali me olhou de cara feia. Não, ele não gosta de mim. Daí o diabo vem e fala, realmente ele não gosta, olha como ele está te olhando. Às vezes ele não está nem olhando para você, está olhando para... Eu estou olhando para a irmã Carol aqui, mas na verdade é o irmão Francisco que eu estou olhando. Daí o diabo coloca na cabeça da irmã Carol, ó, ele está olhando para você de cara feia, a mensagem é para você. Não é. O diabo ele trabalha com possibilidades, ele planta possibilidade. Opa, deu certo. Daí ele trabalha em cima. Em nome de Jesus. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Vamos caminhando. Quando estamos feridos, cansados, desanimados, sobrecarregados, angustiados, com medo, fraco, somos presas fáceis. Difícil, mas é a realidade. Então, andei pesquisando umas coisas muito interessantes, irmãos, muito legais assim. Porque o diabo ele não escolhe pessoas, ele não escolhe pessoas em si para levar para o inferno com ele. Ele não escolhe pessoas em si para ser derrotado assim como ele é. Ele escolhe pessoas de várias faixas etárias para derrotar, para levar consigo. Então, o jovem tem força, o diabo quer. O velho está no fim da vida, pronto, prestes a entrar na eternidade. Ele quer, porque a alma não envelhece. A alma não envelhece. A diferença é que a alma vai viver eternamente ou vai ser destruída eternamente. Mas a alma em si não envelhece. Então o diabo ele quer o jovem, ele quer o velho, ele quer o ferido, o amargurado, o com medo, o com dúvida, o receoso. O diabo quer esses. O diabo quer o amoroso, quer o carinhoso, o diabo quer tudo isso. Ele quer tudo para ele. Ele quer tudo. Então, o que acontece? Na nossa vida, irmãos, está aqui o irmão Antônio, né? Quando eu morava aqui na rua aqui debaixo, ele morava na frente de casa ali, e volta e meia a gente conversava bastante, né? Então, o que acontece? O Senhor não está aqui por um acaso. Nesses dias que o Senhor tem caminhado com a igreja, é porque Deus, Ele quer se apresentar ao Senhor, a sua esposa, a sua família. Ele quer alcançar o Senhor. Só que
não somente ele quer alcançar o Senhor, o diabo também está de olho no Senhor. Então, aqui no Brasil, existe uma associação chamada SEB, Associação Santuário de Elefantes Brasil. É uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que resgatam elefantes cativos em situações de risco, oferecendo-lhes o espaço, as condições e os cuidados necessários para que possam se recuperar física e emocionalmente dos anos passados em cativeiro. Então, essa associação, ela resgata os animais, os elefantes de circos, de pessoas que tinham os animais dentro de casa, né? Dentro de casa, que eu digo assim, do ambiente familiar, né? Doméstico, e com o tempo, o que acontece? Eles foram resgatados, porque são animais selvagens e precisam de espaço, precisam de água, precisam de um monte de situações. E daí, esse pessoal, eles foram até essas pessoas, eles resgatavam esses animais e davam condições de vida. Alguns desses elefantes são elefantes já idosos, no fim da vida, mas que eles merecem um fim, né? Um fim digno, merecem uma morte digna, merecem ir para um lugar digno, diferente de alguns lugares que a gente vê, circos que a gente vê que fecharam, porque você olhava para o leão, você podia tocar violão assim, nas costelas do leão, porque você via as costelas do bicho, tão magro que era. Então, situações, santuários igual a esse dos elefantes, é justamente isso. Porque quando você está cansado, você está sobrecarregado, você está com medo, você está com tudo aquilo que a gente leu há instantes atrás, é igual esse elefante. Deus, ele faz nada mais, nada menos do que mais ou menos isso. Eu trouxe só para a gente, assim, fazer uma alegoria da situação. Deus, ele tem um santuário dele, tem a casa dele, tem a igreja, aonde que pessoas feridas, pessoas amarguradas, pessoas com medo, fracas, elas vêm. Ninguém vai resgatar lá fora. Alguns vão, mas outros vêm porque vê o santuário, a porta da casa de Deus aberta, vai entrar, vai participar. Só que a única diferença, irmãos, é essa. Situações de risco, oferecendo-lhes o espaço, as condições, os cuidados necessários para que possam se recuperar. Então, assim, o momento em que o elefante velho, o elefante jovem, machucado, ele encontra vigor, encontra condições de manter a sua vida normal, ele volta para o seu habitat natural. Deus quer fazer isso com a gente, irmãos. Ele quer nos arrebanhar, Ele quer nos trazer, Ele quer, chamar nós para perto, curar nossas feridas, nossos traumas, dar-nos condições de caminharmos e seguirmos em frente. Fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse. Ele fala sobre: completei a carreira, guardei a fé. O versículo fugiu um pouco, mas me ajuda, por favor? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Obrigado. Então é mais ou menos isso. De manhã, pela escola dominical, nós estávamos falando sobre a fé. A fé, irmãos, é um pedacinho de Deus dentro de nós. A fé também, se nós lermos a Escritura, é um dom. Tudo que é dom é emprestado, não é seu. Se você tem um dom em alguma área, não é seu. É Deus que te emprestou para você exercer em algum lugar, em alguma função, para um fim proveitoso. Use esse dom com sabedoria. Amém? Então, que nós venhamos agir essa fé. Agir essa fé. Porque a partir do momento que nós não agirmos essa fé, nós vamos se vitimizar, nós não iremos procurar ajuda, não iremos glorificar o nome de Deus. E o que é engraçado é o seguinte: tem duas histórias na internet, uma eu já conhecia e a outra era essa do elefante, a lenda do gavião ou da águia.
Diz a lenda que a águia, quando ela está prestes a morrer, ela sobe numa montanha, numa planície muito alta, ela foge de tudo e de todos, e daí o que acontece? Ela encontra um lugar, um abrigo, onde ela vai ficar ali abrigada por um tempo, ela vai começar a tirar suas penas do corpo, vai ficar nua, pelada, e depois que ela tirar as suas penas, suas pelugens, o que ela vai fazer? Ela vai começar a bater seu bico numa pedra, até quebrar-lhe todo o bico dela, e ela vai ficar ali semi-morta. Não sei se é verdade, irmãos. Vi na internet algum tempo atrás, procurei alguma coisa verídica, mas a história diz assim que a águia ou o gavião rei, se eles passarem por esse processo de dor, vencer a dor, vencer o momento de dor, que não é um dia, irmãos, é dias, às vezes meses de luta, de sofrimento. Se permanecer, o que vai acontecer? As penas irão crescer novamente, o bico vai crescer novamente, e ela poderá viver mais 30 anos. Então, o que acontece? Todo mundo quer a glória, todo mundo quer, poxa vida, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas ninguém quer passar pelo processo. O processo é doloroso. Você vai entrar numa empresa, você tem que fazer o teste, às vezes o teste é ingrato, porque qualifica pessoas ruins de trabalho e aprova a pessoa, e reprova, desqualifica pessoas boas de trabalho. Qual o processo que você estamos passando? Estamos igual a esse elefante, no fim da vida, ou no começo da vida, mas sendo maltratado, sendo judiado pelas situações, circunstâncias? Ou estamos igual a águia, querendo vencer com os nossos próprios esforços, que nada mais é que temos que se esforçar? A Bíblia fala isso. Se esforçai porque a porta é estreita. Temos que se esforçar. Mas será que o esforço que eu, muitas das vezes estamos tendo, é na presença de Deus? Ou será que estamos se esforçando para alguém, para alguma pessoa, para uma situação, enfim? Então, tem pessoas que quando estão cansadas, feridas, vão se distanciando, procurando um abrigo, um refúgio para a alma. Mas quando ela se dá conta, ela está morrendo. Eu lembro que em 2020, nós fomos para Ebon, lá em São Paulo, né, pastor? E uma das coisas que marcou no meu coração foi um seguinte, o termo assim, se sitiar, eu estou me sitiando. Então assim, o que acontece? Eu estou me protegendo, então eu vou levantando os tijolinhos aqui, vou me protegendo, quando eu vejo, eu estou dentro de uma cova, estou dentro de um poço, onde que as pessoas não conseguem ver eu pedindo socorro. Então quando nós estamos feridos, irmãos, é muito difícil nós perceber sinais na vida da pessoa, que a pessoa está precisando de ajuda. Às vezes você olha para a pessoa está sorridente, está legal, não, irmão, como você? Não, estou bem, mas dentro dela está difícil a vida. Então tem pessoas que acontece? Elas, esse momento que ela fala que ela está bem, é uma defesa que ela tem, porque às vezes ela não quer mostrar fragilidade, ela não quer mostrar que ela não está legal. São poucas as pessoas que sabem que ela não está legal, porque são poucas as pessoas que dão condições dela se abrir e conversar. Porque dependendo da pessoa que você conversar, aquilo que o pastor falou aqui, a cruz do irmão que veio entregar para mim, carregar, eu divido a cruz com meio mundo. Então, aquilo que era para ficar em secreto, em oculto, eu ajudando o irmão me ajudando, todo mundo vai saber. A nudez do irmão, todo mundo vai saber. Então, o que acontece? A pessoa ela vai se sitiar, a pessoa ela vai ficar ali no sentido de defesa, vai ficar na defesa. Então, como diz lá o versículo, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim é a minha alma por ti. A água, irmãos, ela é um tipo de camuflagem. A água é um tipo de camuflagem.
Então, é onde nós iremos entrar próximo à mensagem que foi lida no começo do culto, que vai falar sobre Ezequiel, no capítulo 47. Água, um tipo de camuflagem. Quando o predador sai para caçar, um dos principais instintos é o seu olfato aguçado. Através do cheiro, ele consegue sentir o odor da presa, e com isso ele facilmente consegue rastrear e segui-la, dependendo da situação, até matá-la. Então, assim, o animal, quando ele está sendo perseguido, então, assim, o instinto de defesa dele, até comentei hoje pela manhã, das duas uma, ou ele breca, ou ele sai correndo. Então, assim, quando ele sai correndo do lugar, automaticamente ele deixa pegadas, ele deixa vestígios no chão. E o animal, o predador, ele começa, através daquela pegada, ele começa a sentir o cheiro da presa. E, incrivelmente, o predador ele consegue sentir se a presa está com medo ou não. Então, um estado de vulnerabilidade, que a pessoa, muitas das vezes, ela é liberta do cativeiro, da prisão, é quando a presa, quando o escravo, ele se urina, né? Quando ele se urina. Então, o rato, quem já viu o rato se urinar aqui, irmãos? O rato, quando ele está acuado num canto, assim, ó, quando ele sai molhando tudo pelo canto. Sentimento de medo, de defesa. Então, através daquele xixi que ele solta, o animal, o gato, qualquer outro predador, ele consegue achar. Assim, muitas das vezes, todos nós, irmãos. Nós somos assim. Quando nós mostramos medo diante do diabo, que é o nosso predador, ele consegue sentir um medo em nós. Ele vê um medo em nós. Quando ele enxerga um medo, existe um medo de respeito, trocar um medo, ó, do respeito por reverência. Reverência não. Temor, obrigado. Existe o temor, que é um respeito que nós temos, que é o temor que eu estou tendo aqui, tanto é que eu estou procurando maneirar o linguajar aqui. Mas existe o medo. O medo faz as pessoas matar. O medo faz a pessoa morrer. O medo faz a pessoa atirar. O medo faz a pessoa fazer qualquer coisa onde ela se dá bem ou se dá mal. Então, quando o predador ele começa a caçar sua vítima, a vítima ela identifica que está sendo observada, ela pina. E nesse momento que ela sai, ela deixa as pegadas. Quando a presa ela está sendo perseguida, ela deixa as pegadas. Aí é onde que nós entramos ali no texto de Ezequiel, irmãos. Rapidinho aqui, porque como diz o presbítero Rodrigo, é muito lindo, irmãos, o que Deus tem para vocês, para nós. É muito lindo. Lindo mas ninguém quer passar pelo processo. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Então o servo, ele sai para onde? Ele sai lá para a corrente das águas, aonde ele vai procurar o quê? Um auxílio, vai procurar alguma coisa. Se ele vai para a corrente das águas, quando você vai na praia, irmãos, você caminha ali entre a areia e o mar, você vai caminhando, refrescando os seus pés, de repente vem a onda e faz o que com a sua pegada? Lava aquela pegada, ninguém mais vê. Quando o predador ele está atrás da sua presa, e a presa ela só vai até as águas, ele perde o contato com a sua pegada. O profeta está dizendo exatamente isso. O homem ele mediu 1000 côvados e as águas davam pelos tornozelos. Então, a partir do momento que nós estamos com a água nos nossos tornozelos, a pegada do nosso predador não será mais vista. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas será que só a água nos tornozelos vai adiantar para que o predador da nossa alma, que é o diabo, vai funcionar?
Essa é a pergunta que Deus está falando, fez para mim, e agora está fazendo para a igreja. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Águas que me davam pelos joelhos. Então, quando nós, a cada momento que nós passamos a se aprofundar no rio, na corrente das águas, no ribeiro, nós estamos mais longe da nossa presa. A partir do momento que nós caminhamos diante de Deus, no seu santuário, aonde que as correntes das águas elas descem, do trono de Deus, nós ficamos mais longe do nosso predador. Só que isso não é o suficiente. A água é um tipo de camuflagem. Foi dito isso. Mas o nosso predador, o predador, ele vê, ele não caça você só pelo instinto do olfato. Ele tem a visão dele é panorâmica. Enquanto nós, humanos, olhamos só aqui, ó, né, nessa frontal, os felinos, eles têm os olhares tridimensionais, eles têm os olhares periféricos, a palavra exata é essa, periféricos. Então, eles conseguem observar a presa. Então, a partir do momento que nós estamos com a água no tornozelo, as pegadas já não existem. No momento que a água está no joelho, beleza, fica mais difícil para a presa entrar na água, porque ela perde agilidade, ela sai do seu habitat natural, que é andar sobre um terreno fixo, plano, mas na água ele perde velocidade, mas não perde o instinto de matar, de fome, de trazer o alimento para o seu clã, para a sua família. Como eu disse no início, a água é um tipo de camuflagem. Quando o predador sai para caçar, um dos seus principais instintos é o olfato, aguçado através do cheiro, ele consegue sentir o odor da presa, e com isso ele facilmente consegue rastrear e segui-la, dependendo da situação, até matá-la. Quando a presa chega até as águas, o predador não consegue enxergar as suas pegadas, mas Deus longe consegue vê-la, pois o seu corpo não está submerso. O seu corpo não está submerso. Qual o nível que eu, Lincoln, você está diante de Deus? Lembrando que o nosso predador é o diabo. Qual o nível de espiritualidade, o nível de comunhão com Deus, o nível de santificação nós estamos com Deus? Lembrando que começa aqui, irmãos, ó, para depois e aí. Qual o nível que nós estamos com Deus? Não está parecendo nós que muitas das vezes, cansados e feridos, conseguimos chegar à igreja, mas mesmo assim não é o bastante, pois precisamos nos aprofundar e ter um relacionamento sincero com Deus, pois só assim podemos escapar das garras do diabo, que é o acusador das nossas almas. Então, através do nosso relacionamento com Deus, nós vamos caminhando no ribeiro, dentro do ribeiro. É difícil nós chegarmos até o ribeiro, mas a partir do momento que nós estamos no ribeiro, se torna fácil, é consequência. Você entra no mar, você vai molhar os pés, poxa, essa água está gelada, ou espera mais um pouquinho, aí de repente você vai molhando, de repente já vai molhando a nuca, vai molhando, e de repente você já está nadando no mar. É assim ou não é? Com Deus é a mesma coisa, só que a dificuldade de relacionamento é difícil. Por que eu falo que a dificuldade do relacionamento é difícil? Porque nem todo mundo, nem todo momento você está bem emocionalmente para você falar coisas boas. Eu vejo isso porque eu sou casado, irmãos. A gente vai para 20 anos de casado, eu e minha esposa. Tem dias que a gente conversa bem, conversa de tudo. Mas tem dias que, como que você? Não, eu estou bem, só gostaria de ficar offline hoje, queria ficar de boa. Aí eu vou lá, pego meu violãozinho, fico tocando um pouco e tal. Aí de repente eu venho, converso. Mas assim, aquilo que eu poderia falar-lhe, eu não falo. Por quê? Porque às vezes não é o momento, às vezes eu não quero falar, e às vezes a gente não fala.
difícil relacionamento. Assim é com Deus. Deus, Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Eu tenho 10 anos. 10 anos Ele te escolheu. Eu tenho 50 anos, igual o irmão Antônio ali. Amém. 50 anos que Deus escolheu o Senhor e quer ter comunhão com o Senhor. Só que no dia a dia, muitas das vezes a gente não tem esse tempo, esse tete a tete com Deus. Fazer um devocional, fazer alguma coisa, ter um relacionamento próximo. Só que é como foi falado no ofertório, irmãos. Deus, Ele não quer quantidade, muita coisa de você. Ele quer apenas a qualidade. Vai fazer um jejum? Poucas horas. Dedique-se àquele jejum. Vai fazer uma oração, vai fazer um propósito, vai fazer algo espiritual, dedique-se àquele momento que você separou. Deus, é isso que Ele quer, Ele não quer quantidade, porque Ele sabe que a nossa vida, o nosso cotidiano, ele é corrido, os dias são maus, a própria palavra diz, os dias são maus. Ele entende que você não tem horas e horas para conversar com Ele, louvar Ele, mas Ele sabe que em alguns momentos tem flashes nos seus horários, que você consegue ali, ler uma palavra, conversar, falar de Jesus, evangelizar. É isso que Ele quer. Estejamos alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Então, assim, o próprio Deus, o próprio apóstolo Pedro, ele fala aqui, estejais em alerta, ficais em atento, que o diabo, ele não descansa, ele não marca a toca, ele não dá vacilo. Em tempos de guerra, nós guerreamos, no tempo de paz, treinamos para a guerra. Essa é a lei do combate, essa é a lei da guerra. No momento que você está na guerra, irmãos, você está guerreando, você está lutando, você está ali e tal, aquela visão, missão dada, missão feita e tal, mas no momento de paz, porque não existe guerra que acabou, existe momento de paz, momento de guerra e momento de paz. No momento de paz que você está bem espiritualmente, que você está animado, é o momento que eu temos que se preparar para a nova batalha. É a luta espiritual, irmãos. Não é qualquer coisa. Luta espiritual, batalha espiritual. Momentos de guerra a gente está guerreando. Momentos de paz, estamos nos preparando para a próxima guerra, que não sabemos quando vai ser. Aí tem aquele irmão, poxa, nem bem saí de uma luta, já entrei em outra. Nossa, eu faz horas que eu não tenho uma luta. Então assim, é conforme o propósito Deus tem com você. Amém? Conforme o propósito Deus tem com você, Ele vai te moldar, porque algo Ele quer entregar em suas mãos. Existem equipamentos de última geração, capazes de detectar ondas de calor, muito usados nas forças especiais. Quem já viu isso em filmes, quando pegaram um maluco aí no Afeganistão, aí, foi através de ondas de calor, irmão. Então, o predador, antes de caçar a sua presa, ele vai estudá-la, ele vai se preparar para dar o combate. Ele não vai chegar assim do nada e fazer a situação. Ele vai estudar, ele vai ver rotas de fuga, ele vai ver se tem pessoas que, por exemplo, são dos animais, que a gente está falando dos animais, se o macho alfa está próximo, se o clã dele está próximo. Não, ele vai pegar aquele que está longe, aquele que está indefeso. Então, esse equipamento de última geração, ele detecta dentro da casa, o helicóptero de cima, ele consegue observar através desse equipamento, se tem quantas pessoas ali dentro, 2, 3, 5 pessoas, uma pessoa. Então, o diabo é da mesma maneira, ele usa a estratégia para poder derrubar. E ele sabe, irmãos, qual que é o seu ponto fraco. Ele sabe aonde tocar, ele sabe aonde te cutucar, para poder te derrubar, deixar você nervoso, nervosa, fazer você pecar, falar palavrões. Amém? Em nome de Jesus. Falar palavrões, irmãos, não é normal, tá?
quem fala palavrão tem que orar a Deus para Deus dar força para mudar o vocabulário. Ah, mas eu não consigo. Tem um texto que quando Deus chamou Isaías, que foi o maior profeta da palavra de Deus, ou profeta messiânico, ele falou assim, que ele era um homem de lábios impuros e impuros lábios. Então, o profeta Isaías, antes de ser profeta, antes de ser enviado, ele vivia numa sociedade que só falava palavrão. Palavras ruins, feias, que não agradavam ao Senhor. Ele reconheceu que precisava de mudança. Amém? Então, essa parte do palavrão veio agora, irmãos. Deus está falando com alguém aí. Amém? Para finalizar, a pergunta que eu lhe faço hoje, será que o nosso predador, ele está apenas vendo as suas pegadas? Ou está apenas te assistindo? Apenas sentindo o seu cheiro? Ou se ele está te vendo de corpo inteiro? Ou ainda pior, será que você já não caiu na cilada dele? Será que você já não foi apanhado por ele? Então, diz assim, para finalizarmos. Independente. Hoje meu filho perguntou para mim, pai, se a pessoa que pecou, ele falou um termo lá que eu vou segurar um pouquinho, Deus pode perdoá-lo? Eu falei, Mateus, Deus, ele perdoa qualquer pecado. Deus, ele perdoa qualquer pecado a partir do momento que a pessoa se converta, se arrependa de fato e de verdade em seu coração. Se a pessoa se arrepende daquele ato feito, Deus, ele perdoa a pessoa. Agora, a partir do momento que a pessoa continua praticando aquele ato que se torna iniquidade, Deus, ele abomina o iníquo, porque o diabo, ele é o iníquo. Então, Deus, independente do que você fez, antes de você entrar na igreja, antes de você vir para o culto hoje, Deus, ele pode perdoar os seus pecados. Às vezes, como foi falado, está fraco, está abatido, está chateado. Mas hoje Deus, ele está te chamando. Ele está te chamando para você ter aquilo que o servo estava clamando. Ele estava clamando pelas correntes das águas. Ele queria um escape. Ele queria beber água, estava cansado, fatigado. Ele queria se molhar, porque ele estava suado, estava encalorado. Ele queria alguma coisa naquelas correntes. O que você quer hoje de Deus? Cansado? Eu sei que você está cansado. Sobrecarregado? Também sei. Chateado? Sei também. Deus, ele sabe. Mas você vê no lugar certo. No último versículo, no versículo 12, diz assim: e junto do ribeiro, por gentileza, irmã, versículo 12 de Ezequiel 47. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Então, tudo aquilo que sai do ribeiro, irmão, ali tinha uma árvore, Ezequiel falando, e junto ao rio, à sua margem, nascerá de toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Versículo 6, por favor. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Deus, ele convida você, irmãos, voltar à margem do rio. Antes de você entrar, antes de você colocar os seus pés, antes de você entrar com os seus joelhos, seus lombos, você mergulhar, ele convida você a voltar à margem do rio, porque o que ele quer fazer com você, o que ele quer fazer comigo é tremendo, mas para que eu e você possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida,
nós precisamos voltar. Voltar? O que você fazia para Deus? Você que está assistindo em casa, o que você fazia para Deus? Você pregava? Você trazia mensagem? Você evangelizava? Você orava? Você louvava a Deus? Você clamava? Você era a pessoa que intercedia pelas pessoas? Deus, Ele chama você para voltar à margem do rio. Porque lá, quando você está submerso no rio, o predador, ele não sentirá o seu cheiro, ele não conseguirá te atacar e muito menos te ver. O predador não conseguirá sentir o seu cheiro, não conseguirá te atacar e não conseguirá te ver. Mas para isso, irmãos, você precisa voltar. Volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, volta ao início. Você voltando ao início, versículo 12, por favor. É isso que nós acabamos de ler. E junto ao rio, à sua margem, de um e outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Você nunca precisará sair ao lado desse rio, você nunca precisará sair debaixo dessa árvore, para você comer, para você se alimentar. Vai estar tudo ali. Sentiu calor, vai para a água. Sentiu fome, vem para a árvore, debaixo da árvore. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Quem entendeu a mensagem aqui, irmãos? Em nome de Jesus. A hora que o irmão quiser.